Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Danilo Santana, eu sou da empresa Red Tecnologia. Nós trabalhamos com regularização de provedores de internet junto ao CFT e junto à Anatel. Nós estamos fazendo esse vídeo para ajudar a esclarecer algumas dúvidas em relação ao processo de registro junto ao CFT. Nós temos tido uma procura bem significativa por esse tipo de serviço de regularização junto ao CFT e nós reunimos algumas informações que são informações passadas constantemente durante o processo de regularização e vai te ajudar a compreender melhor como funciona este processo, tá ok? Para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos dividir ele em duas etapas. A primeira etapa vai tratar sobre a necessidade do registro, que é o que nós vamos começar a falar daqui a pouco, e uma segunda etapa que vai falar sobre o processo de registro em si. Bom, antes de nós entrarmos nos assuntos, eu quero fazer uma observação que você com certeza vai notar no decorrer do vídeo, que nós vamos nos concentrar em passar informações somente em relação ao CFT. Hoje, atualmente, nós temos dois conselhos que têm poder de fiscalização sobre os provedores de internet, que seria o CREA, que envolve somente os engenheiros, e nós temos também o CFT, que atualmente é o Conselho Oficial dos Técnicos Industriais. Infelizmente, muitas empresas que nós procuramos para ofertar os nossos serviços ainda não têm conhecimento sobre o CFT, eles acham que nós estamos vinculados ao CREA, eles não têm conhecimento a respeito das taxas que são praticadas pelo CFT. Então, o intuito desse vídeo é passar para as empresas justamente sobre essa questão de facilidade durante esse processo, as taxas que são taxas um pouco mais baixas, né? E os honorários também automaticamente, que se tratando de um técnico ao invés de um engenheiro, os honorários vão ser mais baixos também. Como eu falei para vocês, o CFT ele foi um conselho recém-criado, então nós vamos citar aqui a Lei Federal número 13.639 de 2018, foi estabelecida a criação do CFT, e atualmente ele é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. E segundo o artigo 3º, também é o responsável por orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas das respectivas categorias. Na prática, o que isso significa? Significa que se eu possuo uma empresa que exerce uma atividade técnica, como é o caso dos provedores de internet, eu preciso estar vinculado a um conselho que represente as atividades técnicas que são exercidas pela minha empresa. Tá ok? Bom, ficou claro essa informação. Se atualmente, como os provedores de internet, eles exercem uma atividade técnica, automaticamente eles têm que estar vinculados a algum conselho. No caso aqui nós vamos falar sobre o CFT e a nossa indicação, principalmente para os pequenos provedores, os provedores que estão saindo agora de uma condição de irregularidade, é que o registro seja feito pelo CFT. Por quê? Porque em relação a outro conselho, o CFT atualmente é o que possui as taxas mais baixas. E como a maioria dos provedores são provedores de pequeno porte, né, justamente o que nós falamos, estão saindo agora de uma condição de irregularidade, você conseguir regularizar, né, a situação do seu provedor, sem que você comprometa de uma certa forma a saúde financeira da sua empresa, isso é algo muito importante, né? Isso daí de uma certa forma, essa cobrança de taxas com valores mais baixos, ela vai ajudar o provedor a se regularizar sem um grande esforço, né? Que atualmente o pessoal se assusta um pouco, pensa que os valores são muito altos e de repente não é algo assim tão fora da realidade de um provedor de pequeno porte. É possível sim se regularizar e as condições atualmente estão muito acessíveis para o pequeno provedor conseguir se regularizar e se adequar a essas exigências ou requisitos, no caso. Mas o que acontece se a minha empresa não possuir um registro, né, em nenhum conselho, ou não possuir um responsável técnico? Essa é uma pergunta muito importante e tem muitas pessoas que não têm conhecimento sobre isso, mas o fato dessas pessoas não terem conhecimento sobre o assunto não isenta essas empresas da responsabilidade. Atualmente, como nós relatamos aqui, tanto o CREA quanto o CFT, eles têm poder de fiscalização sobre os provedores de internet. Então, eles podem
fiscalizar sim uma empresa que não possui registro ou que não possui um responsável técnico, e essa empresa pode vir a ser autuada por exercício ilegal da profissão, tá? E ela pode vir a ser multada por isso. O valor mínimo é de 5 vezes e na reincidência chega a ser 10 vezes o valor vigente da anuidade, observando o capital social e o artigo 5º da resolução número 44 de 22 de novembro de 2018. Para facilitar a compreensão dessa parte do vídeo, nós vamos colocar aqui na descrição uma tabela com o valor do capital social, né, a faixa de capital social e o valor correspondente da anuidade, para ficar mais fácil de você conseguir fazer o cálculo para saber qual que é o valor da multa, se caso você vir a ser fiscalizado, se caso você vir a ser multado. Quais profissionais podem ser responsáveis técnicos pela minha empresa? Essa é uma outra dúvida muito importante. Para evitar qualquer problema durante o processo de registro da empresa, essa informação, sempre que possível, uma informação atualizada, ela deve ser obtida diretamente junto ao CFT, tá bom? Você deve consultar essa informação junto ao CFT, porque existem muitas resoluções hoje em dia e existem profissionais que de repente pode ter uma resolução atualizada e esse profissional ele possa vir a ter uma atribuição técnica, né, conferida a ele através dessa resolução, e esse profissional pode vir a conseguir assumir a responsabilidade técnica da empresa. Atualmente nós temos conhecimento de 3 técnicos que podem assumir essa responsabilidade, que já são informações confirmadas, porque nós fizemos essas atribuições nessas prestações de serviço que nós temos executado aí nos últimos anos, e são eles, os técnicos em telecomunicações, eletrotécnica e técnico em eletrônica. Se de repente você tem algum vínculo ou tem algum conhecido com algum outro técnico e você não tem certeza se esse técnico ele seria aceito para assumir uma responsabilidade técnica de uma empresa provedora de internet, o ideal seria você entrar em contato com o CFT, na verdade com o CRT, né, que seria o Conselho Regional, é o órgão que vai atender a sua região, vinculado ao CFT, né? E você pega essa informação atualizada e tenta consultar assim, de uma forma mais precisa se esse profissional é aceito ou não para essa responsabilidade técnica. Bom, uma outra dúvida muito importante, a minha empresa é obrigada a ter registro nos 2 conselhos? Não é obrigada a sua empresa a ter o registro em 2 conselhos. Você precisa estar vinculado no conselho em que o seu responsável técnico está vinculado. Ou seja, se você tem um vínculo com um técnico, por exemplo, um técnico em telecomunicações, esse técnico ele está automaticamente vinculado ao CFT. Então, automaticamente você vai fazer o registro da sua empresa no CFT. Se de repente você tem um vínculo com algum outro profissional que está vinculado ao CREA, no caso de um engenheiro, o ideal é você entrar em contato com o CREA e obter informações de como efetuar o registro da sua empresa junto ao CREA. Tá ok? Uma outra dúvida muito importante. Registrei a minha empresa na junta comercial, qual o prazo que eu tenho para registrá-la junto ao conselho? Segundo a resolução 35 de 25 de outubro de 2018 do CFT, o prazo para registro é de 60 dias, ou seja, se você faz a abertura da sua empresa em 60 dias, você não procura o CFT para registrar a sua empresa, tanto o CFT quanto o CREA pode fiscalizar a sua empresa e pode vir a multar, tá ok? Bom, essas foram as principais dúvidas referente ao processo mesmo, referente à necessidade do registro da empresa junto ao CFT. Tá bom? Perdoe um pouquinho as falhas aí, caso eu tenha cometido alguma falha durante o vídeo. São os primeiros vídeos aqui do canal e a gente está tentando fazer de tudo para passar essas informações o mais claras possíveis para você. A gente está fazendo aqui um rascunho, né? Onde a gente observa aqui, mas se ficar alguma falha durante o vídeo, nos procure, né? Até se ficar alguma dúvida referente a essas informações que foram passadas, ou se de repente você estiver precisando de uma empresa para fazer mesmo essa regularização junto ao CFT, nós temos referência da nossa prestação de serviço, podemos atender a sua empresa tanto em relação ao CFT quanto em relação à Anatel. Tá bom? O meu contato é o 012 99146 5160. Estamos prontos aí a te atender e a te
fornecer as informações necessárias para que você consiga regularizar o seu provedor com uma condição que cabe, né, na atual situação financeira da sua empresa. Tá ok? Meu grande abraço a você e muito obrigado mais uma vez por ter dedicado um pouquinho do seu tempo para estar assistindo esse vídeo. Um abraço, até mais.